no sol agora. Nós estávamos com 26, 4 fugiram. Né? Nós vamos ter que ir atrás desse povo fujão. Vamos buscar o laço. Exatamente. A gente faz isso com um aluno que ele quer fugir e a gente vai atrás, laça o aluno, amarra pelos braços e mãos e coloca ele dentro da sala de aula de novo, porque ele quer fugir, a gente vai atrás. Ai, olha só. Bem, vamos então retomar, né? A nossa conversa estava boa mesmo, né? Tem muita coisa para ser discutida. E é interessante porque a gente percebe que existem várias maneiras de ver o mesmo assunto, né? Isso é muito, muito importante. E a gente percebe como existe manipulação de conhecimento e de informação, né? Professor, recapitulando um pouquinho, eu pedi para que o senhor fosse assim, objetivo na questão. O que eu estava meio confuso, que eu misturei no pensamento político, seria a atitude política, e no conhecimento natural, acho que seria essa palavra, né? Se eu não me engano é isso. Eu ainda fiquei meio embaralhado. O conhecimento das ciências da natureza, ele é um conhecimento que você observa e você tenta entender como funcionam as leis da natureza. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer pela repetição, né, de várias experiências. Observar e ver quando é que se repete. Aí se repete várias vezes, então aquilo ali é uma lei, né? Okay. Então, agora, quando você vai tratar das ciências sociais, você vai ter diferentes aí formas de abordar. Então, uma primeira forma é a forma colocada pelo positivismo. Você tem regras, né, para fazer essas abordagens. Então, você tem que seguir sempre as mesmas regras. Muito bem, esse é um método válido, né? Mas tem determinadas situações que eu não vou conseguir avaliar nem analisar se eu for apenas pelo positivismo, lógico, né? E aí existe uma outra opção. Eu posso optar pelo estruturalismo. Então, no estruturalismo, eu vou tentar fazer esta revelação de regras na sociedade. Eu tenho que observar as regras sociais e eu vou ver quantas vezes esses comportamentos se repetem, e aí eu digo, então, existe ali uma regra. Olha, a regra é esta aqui, né? E aí eu vou encontrar as regras da sociedade. É ela que vai me dizer que regras ela adota no seu comportamento. E aí, então, eu vou, né, dizer, olha, determinado grupo social se comporta de acordo com essas regras que foram criadas, né? Aquele grupo social, ele tem outras regras que ele determinou, né? Então, é esta a diferença das abordagens, né? E por isso que é dito que o estruturalismo ele vai ver além do aparente, né? Porque muitas vezes eu tenho uma observação e a minha observação ela é muito superficial, né? Eu olho um determinado grupo, um comportamento, e eu já faço uma primeira afirmação. Aquelas pessoas são, né, dessa forma. Por exemplo, você me fez pensar agora nos pichadores, né? Os grafiteiros. Então, você vai ter pessoas que dizem que os grafiteiros são contraventores, né? Eles estão agindo contra a lei, sujando a cidade. E você vai encontrar outros cientistas que vão dizer que eles estão fazendo arte, né? É um meio de protesto.
né? Eu já fui pichador, professor. Então, Você pode como é que eu imaginar. vou entender, né? Como é que eu vou entender Realmente que... estão fazendo arte, viu, professor? Como é que eu vou entender que isso é uma expressão, Professor, né, de arte? Diga, Franciele e Amanda. senhor Diga. Rogério. O O Rogério Rogério, está sem acesso ao microfone. e ele quer fazer uma pergunta? Não, é só para Não? deixar o senhor sinalizado sobre Ah, tá. esse Tudo bem. ponto, ok? Tá. Obrigada, professor. Nada. E então, eu posso ter outros pesquisadores que, vamos dizer assim, né, os grafiteiros, os pichadores, eles estão fazendo um protesto social, né? Então, é uma maneira deles serem vistos, né, pela sociedade, né? E então percebam que, né, pelo positivismo, diz assim, olha, os pichadores todos devem ir para a cadeia. As regras sociais não foram respeitadas, né? Se eu fosse fazer uma análise estruturalista, eu ia dizer assim, tenho que entender qual é o comportamento desses pichadores, dos grafiteiros, né? E aí eu vou perceber que atrás deste comportamento, que parece ser uma transgressão, né, às leis, eu vou encontrar ali uma tentativa, né, de expressão artística, né? Eu vou ter, por outro lado, né, uma manifestação social, né? Então, aparentemente, aquilo que é uma transgressão se transforma em outras, né, ideias a respeito de um mesmo fenômeno, que é o grafite, né? Entendido? Eu vou fazer uma análise, por exemplo, do baile funk, né? Então, o baile funk também tem uma série de simbologias, né, a respeito. E aí eu posso fazer uma análise positivista. Eles são transgressores no baile funk. Todo mundo que está ali no baile funk não presta, é criminoso, é traficante, né, é envolvido com o crime organizado, né? Mas eu posso fazer uma abordagem estruturalista. Eu vou ao baile funk, eu vou observar os comportamentos sociais, né, que existem nesses bailes. E aí eu vou retirar dessas minhas observações como é que o baile funk ele se comporta, né? Que pessoas estão ali, né? E aí você vê que é muito importante isso na nossa análise social, porque nós estamos numa sociedade que está muito habituada a rotular as pessoas, né? E quando eu tenho uma percepção, uma abordagem estruturalista, eu vou retirando alguns rótulos, né? E aí eu posso ter aí uma série de percepções, né? Que antes eu não tinha. Entendido? Entendi. Essa questão aí, que nem do grafite, é gostoso de se ver como a arte modificou, por exemplo, quando um dos melhores grafiteiros apareceu, o Cobra, Eduardo Cobra, Sim. que era daqui do Campo Limpo, inclusive, Uhum. e hoje é muito famoso, que hoje eu nem vejo mais o cara, mas No foi mundo uma inteiro. obra feita dele. Sim. Vocês têm os gêmeos também, eu não sei se vocês conhecem os gêmeos, né? Os gêmeos, eles estão no mundo inteiro também, né? E eles nascem, né, justamente do grafite, né? Então, percebam que, vamos dizer assim, os moradores em situação de rua, né? Vocês têm estudos sobre os moradores em situação de rua que dizem que eles estão fazendo um protesto, né, contra as relações da sociedade, né? Então, são pessoas que não aceitam,
né, as maneiras como a sociedade ela se organiza. Elas não aceitam nem viver nos espaços que foram criados para habitar nesta sociedade, né? Então, muitas pessoas têm famílias e têm casas, mas elas não concordam com a forma como essas famílias se organizam. E elas preferem morar na rua, né? E aí a gente percebe, né, que existem maneiras diferentes de se analisar a sociedade. Que muitas vezes a nossa conduta em sociedade, ela não é, vamos dizer assim, a correta, né? Porque existem pessoas que podem viver de outra forma e elas demonstram um descontentamento com a maneira, vamos dizer assim, que a sociedade normalmente vive, né? Então, os moradores em situação de rua, vocês vão ver muitas pessoas que estão ali porque gostam de viver daquela forma, né? Não querem regras, né? Não querem se submeter a nenhuma ideia de comportamento, né? Dentro de uma família ou dentro de uma casa, né? E aí é difícil até você levá-las para um abrigo, porque elas no abrigo terão regras, né? E elas não aceitam viver sob essas regras, né? E eu não posso dizer que elas estão erradas. Eu só posso dizer que elas se comportam desta maneira, né? Mas que elas estão erradas eu não posso dizer, né? Certo? O materialismo dialético. Nós temos, então, uma terceira abordagem, que é trazida pelo livro digital de vocês, que é o materialismo dialético. E por que, né, nós vamos falar sobre o materialismo? Vamos explicar esse termo, materialismo e o materialismo dialético. Primeiro, o materialismo, ele está relacionado ao material, né? E o material é o que, vamos dizer assim, determina as nossas relações em sociedade. Eu, então, quando me relaciono com as outras pessoas, eu estou preocupado com aqueles bens que as pessoas apresentam. E a mesma coisa acontece em relação a mim. As pessoas, quando se relacionam comigo, elas estão preocupadas com os bens que eu apresento e não comigo, ser humano, né? Então, o materialismo é a redução das relações humanas ao material. Nós estamos ligados uns aos outros, né, pelas coisas, pelo que eles chamam de material. Então, eu não valorizo o ser humano, eu valorizo as coisas que os seres humanos apresentam, né? Por isso que é o materialismo e que se opõe ao humanismo, né? Então, eu só vou me relacionar com pessoas que apresentam determinadas bens, né? Que sinais externos de riqueza, por exemplo, né? Então, para eu poder me relacionar, eu tenho que primeiro olhar, né, o que aquela pessoa traz como riqueza. Se ela traz, né, aparentemente, sinais de riqueza, então eu me aproximo dela. Mas, se a pessoa não tem, né, sinais de riqueza, eu não posso me relacionar com ela porque ela não vai me trazer benefícios materiais. Entendido? Então, esta é a primeira ideia sobre o materialismo. E a determinação do materialismo sobre o homem, né? Então, as nossas relações em sociedade, elas são conduzidas pelo material, né? E não pelo próprio ser humano, né? Então, não me interessa se você, né, está numa situação de vulnerabilidade, como a gente chama, social, né?
O que me interessa é eu manter aí minha condição socioeconômica, né? Então, se você está doente, se você está na rua, né, se você está grafitando aí pela cidade, o problema é seu, né? Eu não estou interessado nessas condições. Isso E as seria mais ou outras, menos o que a classe burguesa faz? eu Desculpa. faço o quê? Isso seria mais ou menos o que a classe burguesia faz? É o pensamento materialista? Sim, é um pensamento que foi desenvolvido em função da identificação, né, dos estudos a respeito da burguesia. Então, nós temos aí um materialismo que surge no pensamento do Marx, né, do Karl Marx, e é justamente nessa transição entre ao fim, né, da aristocracia, o fim, né, da nobreza, né, e a ascensão da classe chamada classe burguesa, né? Então, eu estou sempre relacionado com o lucro, com o capital, com o material, né? E isso é o materialismo que determina, né, as nossas relações em sociedade. Então, com a ascensão da burguesia, segundo Marx, né, a sociedade ela vai perdendo, né, o caráter humano e ela passa a coisificar as pessoas, né? Então, eu me relaciono com as pessoas em função das coisas que elas têm e não de como elas são, né? E essas relações elas vão assim e se diluindo em todos os grupos sociais, mesmo na própria família, né? Eu, pelo materialismo, eu vou tender o quê? A desprezar aqueles que não podem me trazer um benefício material, né? Então eu posso, por exemplo, jogar os meus pais na rua, né, porque eles, para mim, se transformam num peso, né? E eu não vou ter mais nem consideração de que são meus pais. O que me incomoda é que eles estão me trazendo despesas, né? Eles se tornaram um peso para mim. Não podem mais produzir. Então, eles, né, pelo materialismo, a tendência é descartar, né? E hoje em dia, se vocês forem analisar, o materialismo ele está muito relacionado à sociedade de consumo, né? Então, eu vou consumir as pessoas como se elas fossem coisas. E aí vocês vão vendo as relações sociais, elas vão se transformar também em grandes relações de consumo. Então, enquanto um grupo ele me é útil, né, para que eu possa ter mais coisas, eu estou nele. No momento em que aquele grupo ele não me traz nenhum benefício material, aí eu me afasto dele, né? Eu estou com uma pessoa, né? Mas depois de um determinado tempo, eu percebo que a pessoa ela não acompanha o meu crescimento, né? Ela não acompanha aquilo que é colocado como sucesso, né? Aí eu me afasto, eu descarto, né? Eu vou me relacionar também para construir, né, a minha família, mas eu tenho, assim, interesses, né? Então eu caso com uma pessoa, mas eu estou casando não por um sentimento. Eu estou casando porque eu tenho interesse no patrimônio que essa pessoa tem. E vice-versa, né? Eu vou encontrar também pessoas que vão casar comigo ou vão viver comigo, não por eu ser quem eu sou, mas pelo patrimônio que eu tenho. Entendido? Então, é a presença do material como uma regra de conduta na sociedade. Isso é o materialismo. E o dialético? Por que ele é dialético? Então, nós vamos aqui entender que o dialético ele tem a noção de
movimento, né? Há uma sempre relação entre uma tese e uma oposição que se chama a antitese ou a antítese. E deste movimento dialético é que nós vamos chegar a um fim, uma conclusão, né? E é necessário esta oposição, né? Então, a nossa sociedade, ela vai se movimentando em torno de uma dialética, né? Enquanto não existe essa confrontação, enquanto não existe esse conflito aparente, nós não conseguimos evoluir, né? E é por isso que vocês vão ter sempre, né, nas escolas de esquerda, né, ou marxistas, vocês vão ter a presença de muitos conflitos e discussões e críticas à sociedade, porque eu preciso criticar aquilo que existe. É esta a dialética, né? Eu tenho que apresentar uma ideia, mas eu, né, imediatamente eu sofro uma crítica sobre aquilo que eu falei, né? Então, é muito interessante a gente ver, né, que muitas pessoas que se dizem de direita, elas, na realidade, elas estão desenvolvendo um raciocínio que é da esquerda, né? Que você mal fala uma coisa e elas já estão contrapondo. Isso é o quê? É a dialética. Então, pela dialética, eu tenho uma proposição e eu vou ter uma outra proposta completamente distinta daquela. E eu vou, né, tentar, então, conciliar essas duas propostas que aparentemente são opostas. Por que aparentemente elas são opostas? Porque, na realidade, elas são frutos de uma mesma relação social, de uma mesma sociedade. Então, há um aparente conflito, mas o que na realidade existe são valores sociais que estão, né, ali emergindo. Por isso que é importante que eu mantenha esta dialética. E somente através né, desta oposição ou dessa contradição é que nós poderemos chegar a um resultado melhor, né? E aí vocês vão ver que é muito característico, principalmente, né, dos movimentos sociais, né, esse conflito, né, esta crítica feroz. Por quê? Isso transmite a dialética social, né? Eu exponho uma ideia e vem uma outra pessoa e nega aquilo que eu estou afirmando, né? E depois nós vamos ter que chegar a um consenso, né? Nós vamos ter que chegar a uma conclusão. Eu tiro um pouco da minha ideia, tiro um pouco da ideia contrária e eu chego a um resultado que será superior. Por que superior? Porque ele corresponde a esta harmonização das ideias que aparentemente são opostas, né? Então, segundo o materialismo dialético, nós estamos sempre, né, nesta busca, né, de uma evolução, né? E uma evolução que deve nos conduzir a um resultado melhor, superior, né? E aqui nós temos a presença do historicismo também, né? Porque é esta dialética, né, e o próprio materialismo, eles estão subordinados a uma história. Então, eu preciso entender que a sociedade, ela se comporta hoje desta maneira, baseada em outros fatos, não é, que já aconteceram no passado. Então, eu preciso conhecer a história, né?
Nós somos muitas vezes determinados pela nossa história. E, portanto, quando eu faço uma análise social com base no materialismo dialético, eu preciso investigar a história, né? Então, é o que nós estávamos falando a respeito do estruturalismo, né? Em que um dos alunos argumentou a respeito do comportamento de pessoas que praticaram crimes. Eu preciso investigar no materialismo, agora se eu for analisar, né, essas condutas sociais, eu preciso investigar a história de cada uma dessas pessoas, né? Eu não posso querer impor a minha história. Eu preciso saber como se construiu esse ser humano, porque o ser humano, ele é resultado de uma história. Todos nós temos uma história de vida, né? E somos resultados dessa história. Então, aquilo que eu sou hoje representa, né, tudo aquilo que foi, né, resultado da criação que eu tive, né? Os valores que eu trago hoje são resultantes dos meus ancestrais, dos meus pais, dos meus avós, né, dos meus ancestrais mais aí atrasados no tempo, mais anteriores no tempo. Então, para vocês me entenderem, vocês terão que compreender a minha história. Vocês não podem simplesmente me julgar, não é? Como se eu tivesse caído hoje na frente de vocês. Não. Eu preciso conhecer a história desta pessoa, né? Então, se eu estiver, por exemplo, tratando de uma análise social no campo limpo, né? Eu preciso compreender a história, né, daquelas pessoas que estão ali no campo limpo. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, o pessoal do campo limpo é desta maneira. Eu tenho que explicar como foi a organização social do Campo Limpo na cidade de São Paulo, né? Quando é que se começou a formar o primeiro conglomerado urbano ali? Como chegaram as primeiras pessoas ali, né? De onde surgiram as primeiras construções daquele bairro, para que eu possa entender como ele se organiza, né? E vocês percebem isso muito claro em São Paulo, que vocês vão para regiões diferentes e assim é como se você estivesse numa outra cidade, né? Eu fui lá para Penha, né? E a Penha, ela tem morros, né? E assim você consegue ver, né, a cidade de diversos níveis. E parece assim que você está até numa cidadezinha do interior. É muito mais tranquilo do que as relações que ocorrem no centro de São Paulo, né? E por que é tão diferente, né? E vocês vão, então, ter que analisar a história de cada um dos bairros, de cada um dos distritos de São Paulo, para saber como ele se organiza. E só assim é que nós vamos entender o comportamento social, né? E vocês não vão ter, né, o mesmo comportamento social em uniforme na cidade de São Paulo. Isso não existe, né? É uma cidade que abrigou imigrantes que vêm de todas as partes do mundo, né? Então eu tenho comunidades diferentes na cidade e eu preciso entender, né, a história dessas comunidades, certo? Então, o materialismo dialético, ele me traz esta informação, né? Eu preciso entender que a sociedade, ela é uma sociedade que valoriza o material, né? E então eu vou coisificar as minhas relações, as pessoas, elas são substituídas por coisas, é resultado, esse materialismo, de uma história. Nós não temos, não é,
desde o início do ser humano na face da Terra, esta determinação, né, ou a coisificação das pessoas pelo material. Nem sempre foi assim. Então, se nem sempre foi assim, significa dizer que eu posso pensar a sociedade de uma outra forma, né? E o Marx ele vai dizer, olha, não havia propriedade privada, né? Assim como o Rousseau. Na realidade, quando Marx afirma isso, ele traz uma ideia do Rousseau, que escreveu, antes do Marx, né, a origem da desigualdade social entre os homens. E ele explica que a origem da da desigualdade social entre os homens, ela ocorre com o estabelecimento da propriedade privada. E a propriedade privada na Inglaterra, né, no início ali da Revolução Industrial. Então, nós temos toda uma sucessão de fatos históricos que vão explicar por que nós somos tão materialistas, né? E por que nós coisificamos as pessoas. E nós vamos ter, então, períodos nessa história que são períodos muito opostos, né? Então, vocês têm na própria história do Brasil, se vocês forem analisar, né? Nós vamos ter um período que é caracterizado por uma monarquia, né? E neste regime monárquico, se nós formos atrás um pouco, além, né, nós vamos ver que passamos um período grande sendo uma colônia, né? E nós tínhamos como colônia aí uma relação com uma metrópole. E a nossa função era fornecer o quê? Materiais para esta metrópole. Né? Não havia interesse em desenvolver os grupos, né, sociais aqui da colônia. Eles apenas serviam como fornecedores de bens materiais para a metrópole. E é claro que, então, que o que iria enriquecer, o que iria se desenvolver, é a metrópole. A colônia permanecia atrasada, né? Permanecia sem recursos, né? E aí, depois de um determinado momento, 350 anos depois, nós vamos ter a vinda da monarquia para o Brasil, né? E por que também vieram para o Brasil? Eles vieram porque eles queriam desenvolver o Brasil? Não. Eles vieram fugidos das guerras napoleônicas na Europa, né? Então, diga, Ed Carlos. Graças a Napoleão Bonaparte que tirou eles de lá e a Inglaterra que veio ajudar, né? Portugal vai achar esse lugar. Isso. Então, e aí nós somos o único território na América que teve uma família real europeia, né? E aí esta relação ela vai modificar um pouco também a nossa maneira, né, de ser. Então nós vamos ter aqui a presença de um rei. O rei sai da metrópole e ele então contraria, né, a relação, né, que existia na época, porque a metrópole ela passa a se deslocar para a colônia, né? E aí chega, então, Dom João VI, no Rio de Janeiro, com 12 mil outros membros da corte, né? E o Rio de Janeiro, na época que Dom João desembarca, ele tinha apenas uma rua. Então não havia nem condições de alojar as pessoas que vinham junto com o rei de Portugal, porque não havia construções suficientes na colônia, né? E aí Dom João o que faz? Ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, né? E isso muda a nossa condição, porque nós éramos colônia e passamos a ser o centro, né? Porque o rei estava localizado aqui. E isso vai trazer, né, outras relações sociais para o Brasil, né? E nós vamos ter aí, então, a abertura dos portos, né? Vamos ter a criação
né, de uma biblioteca, vem uma série de cientistas e pessoas letradas para criar as primeiras academias no Brasil, né? E isso significa uma grande transformação, porque agora as pessoas teriam acesso ao conhecimento. E nós vamos ter depois, né, a volta do rei para Portugal, a permanência do filho aqui no Brasil, né? Então, existem muitas discussões a respeito dessa independência, né? E depois a ida do imperador brasileiro de volta a Portugal e a permanência do filho deste imperador no Brasil, né? Que já nasceu em terras brasileiras. Então, isso tudo vai mostrar como, né, a nossa sociedade brasileira ela foi se construindo ao longo do tempo, né? Então, nós temos, né, 350 anos de escravidão, né? Fomos o último território no mundo que libertou os escravos, né? Então, nós temos toda a relação, né, de servilismo no país, né, hoje ainda, até os dias de hoje, em função dessas relações de trabalho ou de mão de obra escrava, né? E nós temos, então, uma dificuldade, muitas vezes, de nos relacionarmos com as pessoas de origem negra ou preta, como é o comum hoje, né? Por quê? Eles sempre foram colocados, né, de uma forma subalterna, né? Então, é difícil a gente mudar esta mentalidade, né, se nós não entendermos as relações históricas que nós temos com eles, né? Então, existe muita a discriminação, existe muito preconceito, né? E existe uma grande miscigenação no nosso país, né? Então, nós temos também que observar que nós somos muito misturados, né? E aí, como é que a gente acha que nós somos superiores ao outro se nós todos temos uma mistura, né? Então, são contradições, né, que movem a nossa sociedade. Essas contradições, elas são boas para o nosso crescimento, porque nós vamos, né, ouvir um pouco aquele que está do outro lado, né? Então, o materialismo dialético, ele não nega esta oposição, ao contrário, ele abraça esta oposição, né, para que nós consigamos melhorar. Então, eu preciso entender, né, a condição do preto na sociedade brasileira, eu preciso entender a condição, né, do trabalhador na sociedade brasileira, eu preciso entender a condição daquele que está excluído na sociedade brasileira, né, para que eu possa melhorar, né? Talvez o outro tenha ideias, ele traga ideias que eu não consigo pensar, né? E eu observando essas ideias, eu chegue, né, a uma conclusão melhor, né? Certo isso? Então, isso é uma abordagem pelo materialismo dialético. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Ou eu estou falando muita coisa e vocês não conseguem nem entender o que é isso, né? E aqui vocês têm uma afirmação que está no livro digital de vocês nesse slide. Olha, o resultado da contradição não é a nulidade, mas a constituição, pois todas as coisas estão em contradição com as outras coisas e consigo mesmas. Né? Então, eu, né, vou precisar destas contradições, né? Eu vou precisar desses conflitos para que eu possa superar esses conflitos, né? Não sei se vocês entendem isso.
Eu compreendo, assim como diz a música do Gabriel Pensador, que não existe branco no país, já que a gente é feito de uma miscigenação. É, aí você tem várias análises, né? Porque nós temos a formação, né, de, a princípio, 3 raças, né, o preto, o branco europeu e o indígena, né? E vocês têm, então, a formação do mameluco, do cafuso, né? Mas isso também é muitas vezes negado, né? Mas por que é negado? Então, nos movimentos de libertação da América, tanto espanhola ou portuguesa, se formou aí uma categoria de pessoas que eram descendentes, né, dos europeus, mas eram nascidos na colônia. E esta elite, ela se achava, né, mais próxima dos europeus, mas os europeus não as consideravam como iguais. Então, eles eram superiores, né, aos outros elementos, mas eles não conseguiam ser europeus, né? E daí, então, a criação de uma série de relações sociais, porque eu acho que eu sou branco, né? Mas se eu for para a Europa, eles dizem assim, não, não, você não é como nós, você é misturado, você é latino ou hispânico, né? E aí eu chego aqui no Brasil e digo assim, não, mas eu não sou igual àqueles ali, né? Eu sou branco, né? Então vejam que as nossas relações aqui, né, neste território que se chama América Latina, elas são impregnadas destas contradições. E nós precisamos entender essas contradições todas para que nós possamos nos entender, né? E entender que nós somos uma, vamos dizer assim, sociedade multiétnica, né? E também somos multicultural. Então, eu tenho aqui a presença de muitos elementos, né? E esses muitos elementos é que me formam, né, como um latino, né, que é diferente de um europeu. Se eu for para a Europa, eu vou ter aí uma outra relação, né? Mesmo com Portugal, eu vou perceber que eles têm outra forma de se comportar, né? Porque eles fazem parte de uma sociedade europeia, né? E se eu for para a América do Norte, eu tenho outra também relação, né? Porque as organizações da sociedade norte-americana, elas são distintas da sociedade latino-americana, né? Então, eu preciso entender a história para que eu possa compreender as relações que existem, né, no meio social em que eu vivo e nos outros meios, né? E eu não posso trabalhar aí com a ideia de que uns são superiores e os outros são inferiores, né? Eu preciso entender as relações, mas eu não posso dizer assim, olha, ah, você é superior a mim porque você tem outra cor de pele, ou outra condição social, ou que você detém o material e eu não tenho. Não é possível, pelo materialismo dialético, pensar desta forma. Entendido isso? Ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São 11 horas, gente. Bem, eu tenho aqui uma outra slide. Eu vou passar agora por e-mail, porque eu não consigo mandar agora, mas é interessante que vocês dêem uma olhada neles. A gente vê isso já na próxima aula, né? A respeito da pesquisa quantitativa e qualitativa, né? São aí técnicas que nós vamos empregar na pesquisa. E nós vamos verificar que a pesquisa ela obedece a um fluxograma, né?
nós vamos ver que ela tem aqui uma organização. O que a gente faz primeiro e o que a gente segue. Vocês têm um texto muito importante. Eu trouxe aqui no slide, né? O link, mas ele está no livro digital de vocês. Então procurem ler esse texto. É muito, muito interessante, apesar de ser um texto difícil de compreender, mas a gente tem que se esforçar para ler. Então vocês percebem, olha, que nós temos um fluxograma na pesquisa, né? Como é que a pesquisa ela deve funcionar? Tem uma ordem. Então nós vamos identificar o tema, que foi o que nós fizemos inicialmente, né? Para planejar a nossa pesquisa. Então, seleção do tema, identificação de um problema, né? Sugestão de possível resposta, elaboração do plano provisório. Nós estamos fazendo isso aqui como uma primeira etapa da nossa pesquisa científica. E nós temos aqui outros fluxogramas, né? Isso vocês têm na unidade 3 e na seção 2, né? A seção 2 da unidade 3. Tá? Seria o ponto 3.2 do livro digital de vocês. Dê uma olhadinha lá, né? Porque nós vamos tratar disso já na próxima aula. Olha, o nosso gráfico saiu meio estranho, não sei porquê, mas nós temos aí um outro fluxograma, que já é um momento operacional, né, em que a gente vai partir, né, colocar a mão na massa mesmo na pesquisa, coletar informações, começar as redações, selecionar bibliografia, documentação. Não sei por que esse slide saiu assim, porque até eu gravar ele não estava. E o terceiro, né, momento da pesquisa já é o momento que nós vamos fechá-la. Nós vamos redigir a pesquisa, apresentar os resultados, né, e as nossas conclusões, tá? Então eu vou passar para os representantes por e-mail e vocês deem uma olhadinha, deem uma olhada no livro digital, por favor. Não esqueçam da nossa atividade, que nós passamos para vocês, ela vai fechar hoje, às 19 horas, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam essas atividades, elas valem 500 pontos, não é difícil, então é só chegar lá e 5 minutinhos vocês fazem a atividade, por favor, tá? E vamos ver como é que a gente resolve essa nossa comunicação, porque agora o WhatsApp realmente nada. Meu celular ainda continua com a tela branca. Não sei o que foi que houve, mas vamos tentar solucionar, né? Sem sair de casa. Esse que é o pior. Se Tá com o pudesse Cândida sair, no celular, né? a gente fica dependente. Isso é um materialismo da nossa sociedade. Nós estamos determinados por um aparelho celular. Tá bom? Tecnológico. Professor, E diga. Oi, Franciele. só para confirmar, o trabalho do fichamento do livro Antígonas, que o Sei. senhor passou na primeira aula, eu e alguns alunos já iniciamos, tudo bem? Tem data já para entrega ou não? Ele deve ser uma semana antes da prova, né? Nós vamos entregar os nossos trabalhos uma semana antes da segunda avaliação, tá? Então, Ok, eu acho professor. que vai ter a divulgação de um calendário de provas e vocês já fixem uma semana antes a data da entrega. Assim como nós vamos continuar agora a elaboração, na próxima aula, eu já começo a ver com vocês, nós vamos montar o nosso cronograma, né, do nosso projeto de pesquisa, vamos ver aí o nosso sumário, nós vamos fazer um sumário proposta do futuro trabalho de pesquisa. Então, nós temos aí 2 tarefas para
fechar o projeto de pesquisa. Então, nós fizemos o tema, a justificativa, as hipóteses, o objeto da pesquisa, e agora nós vamos fazer a elaboração do cronograma e vamos fazer o sumário proposta, e não esqueçam de juntar a bibliografia, né? Isso vocês também podem fazer uma pesquisa já e coletar os autores pela própria internet, tá? Então, nós temos os dois trabalhos, o fichamento e finalizar o projeto de pesquisa, tá? Tá bom? Entendido isso? Ok, professor, obrigada. Então, tá bom. Professor, Quem é? Oi, Isaías. Voltando ao caso referente ao fichamento, posso Sim. seguir a mesma metodologia que nós utilizamos para o que é a ideologia de Mariana Shelby? Exatamente. Os mesmos caminhos, tá? Eu acho engraçado que alguns alunos, eles modificam da cabeça deles, né? Eles fazem o trabalho e dizem assim, não, eu não quero fazer da forma, eu quero fazer de uma outra forma. Mas vocês procurem, se esforcem para seguir o mesmo, né? A mesma orientação, o mesmo trabalho que a gente pediu, né? Naquela ordem. Identificar qual é a obra, fazer uma descrição de quantos capítulos, quais são os capítulos, depois apresentar um resumo por capítulo e no final fazer a crítica da obra. Tá bom? Ok? Vocês entenderam? Na semana que vem eu trago, né, de uma forma também nos slides, né, para a gente revisar, né, esses aspectos e também para a gente olhar a continuação do nosso projeto de pesquisa. Aí a gente visualiza para não ter dúvida. Professor. Tá bom? Oi, Vanessa. Estava dia. sentindo a sua falta. Você estava calada? Ou você chegou agora? Não. Você estava calada. Eu tô calada. Uhum. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não consegui acompanhar a sua aula hoje. Tá bem difícil para mim. Eu só preciso saber se tem mais ou menos uma data de quando vai ser entregue. Tá. Só para mim me organizar. Eu vou perguntar para coordenação, tá? E vou ver se já tem a data da segunda avaliação, e aí eu já digo para vocês, vai ser o dia tal. Tá bom. Tá bom? Mas aí eu preciso só ver se eles já têm a data exata. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Ok. Melhoras para você, Vanessa. Obrigado. Tá. Alguém mais tem alguma questão, gente? Não? Bom dia, professor. Eu quero saber quem é esse aqui que me dá bom dia, professor. Quem é? Bom, eu vou, então, parar a gravação, tá bom? Eu não sei o que houve, eu vou mandar mesmo assim o slide, tá? Mas ele não tinha esse erro aqui quando eu fiz. E aí eu vejo se depois eu corrijo. Mas vocês já dão uma olhadinha nesses outros slides. Deem uma olhada na unidade 2.3 do livro digital de vocês, tá? E é o segundo encontro da unidade 3. Aliás, é 3.2, desculpem. 3.2 e o segundo encontro da unidade 3, que nós estamos abordando a pesquisa qualitativa e quantitativa, tá bom? E fiquem tranquilos, porque é melzinho na chupeta essa matéria, tá? Nada de
conflitos. Apesar de nós vivermos na dialética, né? Nossa relação é uma relação dialética. Bom, então eu vou interromper a gravação, tá bom? E vamos nos comunicando. Alguém falou sobre